Ai, Lúcia, eu sempre falo assim, dentro da minha realidade, eu estou bem, né? Hum. É o que eu Que falo. realidade é essa? A minha realidade é de uma paciente oncológica que não tem mais tratamento, então eu não estou mais tratando a doença, eu estou tratando sintomas, né? Tá. Mas controlando de certa forma bem a questão de dores. Algumas coisas a gente está ajustando essa semana ainda de medicação, de me manter mais ativa para eu poder ficar mais acordada. Eu tenho sentido muito sono, muito cansaço, uma sonolência muito grande. E vamos tentar melhorar o incômodo abdominal agora também essa semana com corticoide um pouco e deve ajudar com essa parte de, de apetite também, porque eu estou sem apetite. Isso tem sido Duas uma outra membros. coisa. É. E aí a gente vai emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Quando vê, os ossinhos só doem, até na cama deitada, haja osso, É. né? O teu é Então, mama também? não, o primário retroperitônio com metástase no fígado e pulmão. Tá. Graças a Deus, fígado e pulmão nunca tive maiores problemas, Uhum. apesar de ter tido aumento um pouco, tudo, nunca chegou, eu nunca cheguei a sentir desconforto por conta desses tumores. Agora, o do retroperitônio, ele é muito grande, né? Hoje ele tem 16 centímetros. Então, Enorme. 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 E quando nós descobrimos, ele tinha 11, já não dava mais para operar. Ele está muito enraizado em outros órgãos, em outras coisas, então não tem como tirar. E assim é. Então, eu tenho É assim. aqui, e assim vamos E vivendo, vamos. e Sim, vamos vamos levando, ver. um dia de cada vez. Então, vamos falar de vida. Tá, vamos. Chega de falar de doença. Mesmo porque eu descobri que a gente tem uma coisa que é uma gíria própria, que ninguém entende, que é gíria de paciente oncológico. Ai, Você qual fala é? que é essa coisa assim, eu tenho retroperitônio, tenho Ah, 16 centímetros, bera, 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 bera. é. Eu não tenho o mesmo câncer que tu, mas eu te entendo. Direitinho, sabe? Assim, Ah, você fala, eu uso tal coisa. Você pode nem saber que remédio é. Mas assim, sei, é uma coisa meio intuitiva, né? eu não sei se porque, tipo, ontem eu estava na quimioterapia com um amigo e ele falou assim: Nossa, você faz toda semana? Eu falei: Nossa, você ainda não entendeu? Como funcionam esses ciclos? Você ainda não entendeu? É, nunca tinha acompanhado ninguém com câncer na minha vida, nunca tinha tido ninguém próximo, então para mim foi uma novidade tanta. Foi E o um baque. susto? Ah, O susto do diagnóstico. o susto Você tem foi duas filhas? um menino e uma menina, um casal. Menina, menina, casal. O susto foi o pior possível, porque, na verdade, eu estava sentindo alguns dias um desconforto na barriga. E aí Hum. não era dor. Mas me chamou a atenção porque quando eu colocava a mão no lugar, eu comecei a se sentir sensível ao toque. Mas eu achei, pensei em dengue hemorrágica, pensei em tanta besteira, mas menos em câncer, nunca na minha cabeça. E eu, numa boa, lá trabalhando, fiz o exame, a médica falou, Júlia, eu vou pedir uma tomografia só para a gente descartar apêndice. Eu falei, tá, esperando sair o resultado, falando com minha sócia, ó, daqui a pouco eu já estou indo com as crianças, ó, já estou indo para casa, já deve estar saindo o resultado aqui, já estou aí, não, aquela coisa. Quando o médico me chamou para a salinha, Júlia, seu exame de sangue deu ok, seu exame de urina deu ok, e o resultado da tomografia eu vou ler para você. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta e a gente pode conversar sobre isso depois. Mas eu até aí eu estava na minha, distraída, nem quando ele começou, e já começou
neoplasia, aí o que é isso? Né? Aquela Oi? coisa, aí Oi. câncer, metástase, já foi porrada e bomba. Aí a partir daí eu sozinha. A partir daquele, não foi assim, nós estamos desconfiados, não. Foi, já saiu na tomografia o do retroperitônio e as metástases, já foi logo de cara, eles já tinham certeza. Aí eu não pode ser, não sou eu sou saudável, eu sou jovem, eu tenho 2 filhos, não tem como ser eu nessa, não sou eu, não sou eu. Comecei a tremer, a negar, minha cabeça batia no teto de nervoso, e eu queria pegar meu telefone na bolsa, e o médico, não é hora para ligar para ninguém, eu preciso que você se acalme. E eu falei assim, eu não quero me acalmar, eu quero ligar. Ele, eu estou aqui com você, me segurava assim no braço. Eu falei, eu não quero me acalmar, eu quero ligar. A gente é comunicadora, né? Você também é comunicadora, né? É, Você é e assim, jornalista? Não. não, mas eu sou dessa área, né, de publicidade. Ah, tá. E assim foi. E assim foi minha jornada lá com um médico de Susto, emergência. Júlia. Foi. Aí eu tentei ligar para o meu marido, né, meu companheiro, e ele não atendeu, estava em reunião, mas ele sabia que eu estava na emergência. Ele falou, moça, quer que eu vá com você? Eu falei, nada, daqui a pouco eu estou em casa. Eu sempre fui para emergência sozinha, umas besteirinhas que a gente sempre tem. E aí eu falei, cara, o que é que eu fiz? Fui ligar para o pai dos meus filhos, porque a primeira coisa que vem na cabeça são as crianças. Só que eu tinha acabado de pegar as crianças com o pai, tinha 2 horas que eu tinha pego as crianças na casa do pai, porque ele ia viajar a trabalho. Ele falou, Júlia, peguei na porta, ele falou assim, eu estou indo para o aeroporto, amanhã eu volto. Ele estava indo para o Rio. Eu falei, tá bom. E aí eu liguei, ele atendeu o telefone. Eu falei, ele está em voo, não vai atender, mas, né, na minha cabeça, em fração de segunda, assim, passa tudo. Ele atendeu, e na hora que ele atendeu, eu só gritava. Aí eu falei, cada onde é que você tá? Ele falou, tô embarcada. Eu falei, você não pode viajar, você não pode viajar. Eu tô com câncer, as crianças precisam de... Você precisa pegar as crianças, você precisa pegar as crianças. Aí o médico pegou o telefone da minha mão e foi conversar com ele, explicar. Voltou o telefone para mim, eu só lembro dele falando, eu já desembarquei, cuide de você que eu cuido das crianças. Aí pronto. Aí Aí, eu, aí eu seguiu. liguei de novo pro meu companheiro, e aí ele correu para o hospital. Eu não falei o que era, eu só falei, você precisa vir para cá agora. E Uhum. aí, feito dessa forma, ele chegou, já estava me internando no processo de internação. Júlia, eu vou te internar para a gente fazer alguns exames. Eu falei, eu não, você vai para ficar numa UTI. Eu falei, não vou, se você me colocar no UTI, eu vou morrer se eu ficar sozinha. Aí ele fez a UTI oncológica diferente, um quarto, você ficar acompanhado. Eu falei, oncológica? Piorou. Na hora eu não queria nada. Eu falei, não quero UTI oncológica, eu falei, não vou. Aí ele conversou sério comigo. Ele falou: se você sair do hospital, você vai levar uns 3 meses para poder fazer todos os exames e começar o tratamento. Eu preciso que você entenda que a gente está numa corrida contra o tempo agora. Aqui eu faço tudo em 2, 3 dias. E depois de chorar, de gritar, eu aceitei, não tinha outra coisa. Eu fui me acalmando, acalmando, assim, por, chorando e acalmando, né? E ali enfraquecendo, e foi. Aí já fiz biópsia, marcador tumoral, enfim. E aí fomos. Começou a jornada. Quanto tempo já nessa jornada? Isso foi dia 28 de março do ano passado, então 1 ano e meio praticamente. Quantos anos você tem? 45. Agora, na época, eu tinha 44. O que que te ajuda? As crianças? Sim, é quem mais me dá força. Eu acho que se não fosse por eles, por um lado eu estaria mais tranquila, né? Mas o fato de deixar as crianças aqui, isso me assusta muito, né? Eles ainda são jovens, estão 15 e 13 anos, ainda existe uma dependência emocional muito grande da mãe, sempre foram os dois muito grudados comigo. Então, e desde que eu recebi o meu diagnóstico, meu filho não fala no assunto, o menor, ele vive no mundo dele da lua, né?
não pergunta muita coisa. Oi, mamãe, hoje você não tá bem, tá ruinzinha, né? Eu falo, filho, mamãe não tá bem hoje. Mas a mais velha pergunta, e a mais velha sempre fala, mamãe, eu não sei viver sem você, você não pode ir nunca. O dia que você for, eu vou também. Eu falei de forma alguma. A minha história é uma, a sua história é outra, e eu preciso que você seja forte, que você siga a sua história. Nela eu não consigo, sem você não tem como. Eu falei, você consegue, você é mais forte do que você imagina, mas nunca conversamos sobre é, data, como é que vai ser, como é o prognóstico, né? Assim, apesar de não ter, mas ela não sabe que a mãe não, eu acho até que ela desconfia porque ela é muito antenada, mas nunca chegou para conversar sobre isso, né? Que a mãe trata um câncer raro e agressivo que não tem tratamento, não tem cura para a medicina, né? Uhum, Desde o início eu já sabia. uhum. Então, ela está viajando agora e quando ela voltar vai ser uma das conversas mais difíceis que eu vou ter com os dois, né? Porque quando ela viajou eu ainda estava me tratando. Tinha uma medicação alvo, uma terapia alvo recém-chegada de fora, Sim. e eu iniciei, mas A última realmente vez que eu tive na roda, você estava falando dessa terapia alvo. foi. Você E eu estava muito iniciei, esperançosa. me fez muito mal a terapia alvo, passei muito mal com ela. É o que o meu médico fala, a gente precisa avaliar quando o sintoma do tratamento é pior do que a doença, né? Quando o tratamento se torna pior, e foi o que se tornou. E a gente não tem um ganho efetivo, e a gente sabe que isso não é uma cura, isso aí é postergar 3 meses, alguma coisa assim. Então, junto com o médico, com tudo que nós temos aí diante, decidimos parar o tratamento. É uma decisão muito minha, muito não, somente minha, né? Mas recebi todo o apoio da decisão, porque eu preferi ter qualidade de vida do que tempo de vida. Então, eu já não sabia o que era dia, o que era noite, eu dormia o tempo inteiro, eu não participava mais nada da casa, eu não fazia refeição com ninguém. Meus filhos chegavam, saíam da escola, atividade, esporte, e eu não via, eu não conversava. Então, eu falei assim: não é isso que eu quero para mim. Passar meses aqui desse jeito não faz o menor sentido. Então, eu prefiro estar acordada, consciente, conversando com eles, bem ou mal com meus desconfortos, mas aproveitar o maior tempo que eu puder, consciente e interagindo, né, de forma mais ativa. E aí foi isso que me levou a parar o tratamento. Você tem uma equipe paliativa? Eu não tenho equipe paliativa, mas meu oncologista, eu acredito que ele faz muito bem essa parte, o oncologista e o psiquiatra. Eu tenho uma equipe quando eu coloco oncologista, psiquiatra e psicólogo, os três se falam bastante. E desde que eu tomei essa minha decisão, isso foi muito respeitado e é colocado para eles como agora eles tratam realmente os efeitos da doença. E desde então eles vêm me tratando de uma forma, eu percebo que mudou completamente o rumo acho que do relacionamento e de tudo, né? Uhum. Falo muito mais com eles agora do que eu falava antes, então eles estão sempre preocupados comigo, muito atenciosos, de melhorar qualquer coisa que eu tenha de desconforto, para me dar o máximo realmente de qualidade possível. Antes a gente estava tratando uma doença onde o foco principal era tratar a doença e não qualquer desconforto que eu tivesse, né? Uhum. Hoje não. Hoje o foco está em Júlia como ser humano e seus desconfortos, né? E é o que ele me fala. Hoje eu mandei mensagem para ele, ele falou: Júlia, eu prefiro falar por telefone. Eu falei: então tá, só deseja uma ordem. Liguei para ele. Aí e ele fala muito dessa questão espiritual, né? Ele falou: Júlia, eu já vi de tudo.
O importante é você estar em paz com você. Conversamos sobre vários assuntos, né? E eu sinto uma paz e um acolhimento muito grande vindo deles, dos três, que estão a se colocar à disposição 24 horas, qualquer dia, para eu ligar. E onde eles sempre deixam claro, ele me falou hoje, né, meu oncologista, a hora que você quiser, o dia que você quiser, se você quiser marcar para vir no consultório, conversar comigo, a hora que você tiver necessidade, eu estou aqui para você. A minha prioridade número 1 é você, depois a sua família. Mas você é minha primeira preocupação, e eu quero que você esteja bem. Fui questionar o uso de alguma medicação que ele tinha colocado, conversando junto com o psiquiatra, os dois juntos definiram aumentar um pouco o remédio psiquiátrico para poder me deixar mais ativa, que na verdade eu não tenho depressão, mas tem algumas coisas de efeitos colaterais que ele está suprindo, e né? E aí fui questionar o uso de corticoide agora, por me deixar agitada, com receio de ter insônia. E aí ele me colocou o uso de corticoide, o porquê associado a outra medicação, que isso poderia melhorar muito meu desconforto abdominal, a questão da alimentação, e que agora o foco dele era esse, entendeu? E por isso, e que se isso por acaso interferisse no meu sono, a gente poderia tratar também. Então, mas que ele queria que eu ficasse o mais confortável possível. Que bacana, hein? Então, assim, hoje eu me sinto bem amparada, sabe, Lúcia? Me Uhum. sinto bem amparada. A gente acaba, meu psiquiatra, ele é espírita. Ele fala, você não pode falar isso para ninguém, porque eles não podem conversar sobre religião. Mas foi durante Você consulta, sabe que essa conversa está sendo gravada, você vai querer que eu corte isso? É isso? não, mas a gente não está citando nomes, né? Oh, meu Mas Deus. durante a consulta, eu coloquei isso para ele, dessa necessidade, e aí ele perguntou como é que você está se fortalecendo espiritualmente, né? E aí eu coloquei para ele, por coincidência, eu estava me fortalecendo, buscando o caminho do espiritismo. Ele é espírita. Ele falou, Ai, que bom, legal. somente porque você falou isso, entendeu? E aí ele falou que ele era espírita, aí eu perguntei, vim perguntando algumas coisas e pedi uma ajuda a ele. Ele já esteve aqui em casa 2 vezes, inclusive. Ele falou, fora de consultório a gente pode falar sobre isso, em consultório não, né? Então ele já esteve aqui em casa 2 vezes para me visitar e tem me ajudado de uma outra forma também, que tem me feito muito, muito bem, muito bem. Ai, que E bom. sempre me ligando, chamada de vídeo também, ele gosta de olhar, não gosta muito do telefone, ele gosta da chamada de vídeo, né? Que aí você vê a Adoro. pessoa. Então, eu acho que nesse momento eu tenho tudo que eu preciso, né? E com relação a essa assistência médica, eu não sinto falta, necessidade de ter outra coisa. Porque como é uma equipe que se fala bastante, eu acho que isso é extremamente importante, né? Eu tinha ficado de conversar com o meu oncologista, de ligar para o meu oncologista na segunda-feira e não liguei. Por quê? Porque eu fiz uma videochamada com o meu psiquiatra. Ele falou: olha, vou falar com o doutor Luciano, vou conversar com ele, junto nós vamos definir. Como eu sabia que ele já ia falar com ele, eu falei: então eu não preciso falar. Ele falou: amanhã eu te dou um retorno. Na terça-feira, meu psiquiatra, né? A gente fez outra videochamada, ele me deu o retorno. E assim, doutor Luciano está esperando você ligar para ele até hoje. Eu falei, mas você já intermediou aí, então não precisa. É. Aí hoje eu mandei mensagem para o doutor Luciano, né? Aí, eu falei, doutor Luciano, só uma dúvida. Isso e isso. Quer responder por aqui ou você prefere ligar? Ele falou, Júlia, eu prefiro ligar. Eu acho porque você sente melhor o paciente, fica uma coisa mais informal, você acaba desenvolvendo, tirando outras dúvidas também, acaba criando uma proximidade, né?
Eu tinha muito esse. Ele sempre fala, Júlia, você eu já conheço o tipo de paciente que você não gosta de atrapalhar o médico. Você dá trabalho. Como eu já falei, você espera até o último minuto para poder incomodar, quando a gente poderia ter evitado tanto sofrimento seu, né? Eu estou aqui para isso. Hoje eu venho aprendendo ainda isso, sabe? Que ele está ali à disposição, porque para mim mandar mensagem para o médico era um incômodo absurdo, né? Então, durante o tratamento, eu ouvi muito disso. Ele, sei, não queria incomodar o médico, né? E aí ficou sofrendo. Você Eu não, falei, mais você ou não quer menos incomodar só o médico ou ninguém? isso. Eu não gosto de incomodar ninguém. Você sabe que a semana passada eu participei da gravação lá do Quinto Fórum Anami, Uhum. e eles fizeram uma mesa só sobre essa história de cuidar e ser cuidado. Vai passar agora em outubro, eu recomendo que você assista, Assista. porque eu acho, assim, na minha jornada, a grande dificuldade é me deixar ser cuidada. Eu acho que E para eu mim imagino, e assim, eu não te conheço, né? Eu te amo, mas eu não te conheço. é a mesma coisa. Nós nos amamos e não nos conhecemos. Eu preciso ir a Brasília para te dar um abraço. Vai ser muito Mas bem-vinda. eu sei, eu sei disso. É, mas a sensação que eu tenho das conversas que a gente tem na roda e das vezes que a gente se encontrou é que você sempre cuidou. Então, você cuida dos filhos, você cuida do companheiro, você cuida do pai dos filhos, você cuida da mãe, você cuida do, né? É. Assim, quantas vezes eu te ouvi falar, cuidei de não sei o quê, cuidei de nana. Tanto que eu tenho um círculo de apoio, assim, uma roda de apoio muito, muito forte. Eu tenho amigas mesmo, são muito presentes. Uhum, E hoje eu consigo aceitar com muito mais facilidade, mas isso é uma coisa que eu trabalhei muito na terapia, né? E isso me bateu muito forte o dia que uma amiga me ligou chorando, uma delas me ligou chorando. Poxa, eu só quero estar com você, eu quero poder fazer alguma coisa, você não deixa a gente se aproximar. A gente nunca pode fazer nada, você nunca precisa de nada, você se resolve sozinha, me deixa participar da sua vida. Então, e ela me ligou nisso, realmente chorando, aos prantos. Foi quando eu comecei a falar: opa, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso trabalhar. Porque o que eu achei que era incômodo para elas é como se eu estivesse excluindo elas da minha vida. E como, olha, aqui a gente quer isso, nós queremos isso, não foi você que pediu, partiu da gente, e para a gente é importante cuidar de você. Nos faz bem isso. Só que a gente uhum. precisa que você deixe. Hoje em dia elas já não respeitam tanto isso, não, tá, Lúcia? Hoje em dia elas não quero nem saber. Se você não responder, se não quiser, eu vou aí, vou fazer de qualquer jeito. Queira você ou não. Ah, vai dormir sozinha? Ah, mas não vai mesmo. Mas Estou não indo. vai mesmo. Então, sempre estão ali, tem um grupo. Eu criei um grupo para poder passar informação com todas elas juntas, só que elas criaram um grupo sem mim, com todas elas, Uhum, para poder aprontarem comigo, de vir trazer as coisas, quem vem cuidar, quem vem olhar, quem vai passar aqui tal dia. Então, né, elas criaram toda uma dinâmica de cuidado comigo. Hoje em dia está mais tranquilo porque meus pais voltaram para Brasília. Então, meus pais agora uhum. estão aqui, mas ainda assim elas são muito presentes. Estão o tempo todo vindo, e eu que não dê notícia, não. No dia, elas batem aqui. Liga para quem for, então elas não moram muito, tem algumas que moram mais perto, né? Então, as que moram mais perto, volta e meia, estão aqui batendo na porta quando eu não respondo. Eu falei, gente, eu só não quero Tá certo. falar com ninguém. É melhor você avisar, eu quero ficar quieta. É isso. Não, é isso que elas falam. Você pode até ficar quieta, mas você Avisa, avise. eu quero ficar Responde o quieta. WhatsApp. Eu falei, tá Eu bom. tenho esse meu amigo que cuida muito de mim, ele falou, ontem a gente estava conversando, ele perdeu a mãe faz pouco, e ele falou assim,
Eu só queria. Ele estava contando uma história lá de amigo, né? Ele falou assim: eu só falei para ele, eu quero ficar quieto, eu não quero nada. Me deixa ficar quieto. Isso na cidade que ele nasceu, que não foi aqui em São Aham. Paulo, lá no interiorzão. Aí agora ele voltou, esse final de semana ele voltou para lá para pegar uns negócios, não sei o quê. Aí ele foi almoçar com esse amigo, não sei o quê. Mas está lambendo a minha parte. Ela quer a palha para ela agora. Ela quer a palha para ela. Não vai comer, não. Ai, quer dizer que ela está no Canadá, pequena. Uhum, Tudo está. bem. Volta hoje já. Então terminou Tá. agora, já estão indo para o aeroporto Ô, pecado. e amanhã estão aqui, se Deus quiser. Doida de saudade. Né? Então, para mim, ela fez 15 anos, 2 semanas antes de viajar, então, para mim, eram os marcos, os prazos que eu me colocava, os 15 anos dela, e depois veio a viagem, quando eu estava fazendo o tratamento ainda, então eu estava muito ruim, eu achei que eu não Uhum. fosse dar conta, eu achei que eu fosse assim, eu não vou dar conta da Isabela voltar, eu achei que eu fosse partir antes, mas aí eu vi que era uma questão, eu falei, Júlia, botei na garrafa de Júlia, não é a doença, é o tratamento. Então vamos rever alguma coisa aí. E aí fiquei uns 3 dias sem tomar o remédio, aí eu começo a melhorar um pouco. E aí eu comecei a não ter coragem mais de tomar o remédio, a medicação. Começou assim, cara, meu corpo não estava aceitando Era oral? oral. Uhum. Eu começava a pensar na medicação, já começava a me dar tristeza, tudo que você imaginar de ruim já me vinha. Eu falei, Uhum. não quero, não quero, assim, realmente, igual a criança fugindo. Eu falei, não, tem alguma coisa aí que não está certa. Não pode ser isso. Ele tem que trazer pelo menos alguma coisa de boa, que seja esperança, a medicação tem que me trazer. Mas, para mim, é como se ela estivesse trazendo só coisas negativas. Eu não sei se porque eu perdi a esperança ou pelo fato de não ser a cura, isso é muito claro, entendeu? Era a última tentativa que a gente tinha. Os outros já deram errado, as quimioterapias deram errado, né? Então, agora essa não é quimioterapia, é terapia-alvo. Eu falei, é essa que vai dar certo, sabe? A tanto custo, tá? Então, e se tiver que dar certo por 6 meses, são 6 meses nesse estado que eu tô, como é que eu vou? Qual o sentido disso? Então, eu comecei a realmente não, se para manter a doença eu tenho que manter o tratamento o tempo inteiro, não faz sentido. Eu vou estar meses e meses ruim. Eu entendo. Hoje, por exemplo, controle da dor, eu uso adesivo, Restiva. Não sei se você já ouviu falar. Uhum. Já. Porque o uso prolongado de medicamento via oral acaba me dando dor de estômago, é complicado. E uma coisa que eu preciso todos os dias controlar a dor. Então, eu acabei me adaptando com o Restiva, né? E aí, SOS, aí eu tomo uma morfina, alguma coisa se precisar, né? Mas uma caixinha do Restiva com 2 adesivos custa R$ 250. Né? É um adesivo por semana, então. Pois é. É disso que a gente está falando, entendeu? Mas que a gente saiba que nós somos seres mortais, a gente sempre acha que a gente tem mais tempo. E que nunca é o dia seguinte, nunca está próximo. Não adianta, isso vale para todo mundo. Mas quando a gente se depara com a doença dessa, a gente percebe como está muito mais próximo do que o que a gente imaginava, né? E aí a gente começa realmente a se dar conta da beleza da vida, né? Da simplicidade da vida e seus encantos. É isso. Sim, sim. Como é que você imagina que você vai fazer com as crianças, que não são tão crianças, já são adolescentes, né? Você fala para dar a notícia? Não só para dar notícia, assim, como tem sido esse caminho com eles? Porque, assim, eu lembro de você falar, eles estão com o pai. Agora nessa fase que eu estou melhor, eu não estou dirigindo, algumas coisas eu ainda não consegui voltar a fazer, né? Então, assim, eles passam o dia, de manhã estão na escola, à tarde estão aqui comigo,
e à noite dormem com o pai leva para a escola, né? Tem Uhum. sido mais ou menos. Eventualmente dormem aqui também. Quando dorme, meu pai consegue levar na escola, né? Aí meu Uhum. pai se encarrega disso. Mas para meu pai também é puxado esse ritmo todos os dias, né? Ele está como ele e minha mãe vieram na condição de cuidador meu. E Uhum. aí, que já é um fardo muito pesado para um pai, para uma mãe, né, com uma certa idade. E aí, se você passa a ter que, se não tiver jeito, é lógico que eles vão fazer, cuidar dos filhos, dos netos e da filha, né? É mais pesado. Mas como o pai é um pai presente também e tem essa possibilidade, a gente tem feito dessa forma, né? E final de semana ali tentando aproveitar, aí sim, o máximo que dá, né? Uhum. De estar, como final de semana, sair para almoçar com meu filho, assistimos filmes juntos, né? Então, de tentar estar mais próximo. E eu acho que conversar com ele sobre a realidade do tratamento, né, que não existe mais, mas que a gente não tem um prazo e que tudo que eu faço para me fortalecer, seja espiritualmente, da forma que for, é pensando em estar o máximo de tempo, da melhor forma possível aqui com eles, permite com que eles também tenham o direito de escolher como é que eles querem usar o tempo dele, quando Uhum. tiverem a oportunidade de estar comigo, né? Se é Uhum. na frente de uma tela, se é jogando, ou se é fazendo alguma coisa com a mãe. Eu não posso tirar isso deles, porque se eu não falo nada, aí de uma hora para outra acontece alguma coisa, eu preciso ir para um hospital, e aí eu tirei esse direito deles, né? Sim. Poxa, se minha mãe tivesse me avisado, eu teria ficado mais tempo com ela, eu teria aproveitado de outra forma. É isso que eu não quero que aconteça. Tá, tá. E você acha que você tem condição psicológica, espiritual de ajudá-los com a sua finitude? Você acha que isso é sua função? Eu acho que é a minha função. Eu acho que a partir do momento que eles perceberem, por isso que eu falo, me fortalecer espiritualmente. Porque se eu Uhum. estiver tranquila com isso, quanto mais tranquilidade eu passar para eles, eu acho que eles vão também absorver essa tranquilidade. Uma coisa é a mãe chorando, não aceitando esse processo, a outra coisa é a mãe ali tranquila, aceitando e dando força para eles continuarem, mostrando que eles são capazes, né? E que isso para mim importa também, de eles estarem aqui e viver o que vieram fazer aqui, o processo deles, né? Que cada um carrega a sua história e a minha história foi essa, e eles precisam construir a deles. Está sendo essa. Está sendo essa, exatamente. Exatamente. Está E sendo essa, que não acabou e não vai acabar tão cedo, não, não mocinha. vai acabar tão cedo, Alto não. lá. Concordo com você. A senhora me espera que eu vou aí te dar um abraço. Segura a onda, mulher. Seguro, seguro. Ai, mas eu acho que é isso, eu acho que eu consigo. E eu acho até, Lúcia, que um dia a gente pode conversar, eu posso conseguir conversar com eles sobre o medo deles com relação à perda da mãe, a mãe conversar sobre o medo da partida dela com relação em qual é a insegurança dela em deixar os filhos. E eu acho que a gente pode se acalmar também com relação a isso. Não, mãe, quanto a isso, você não precisa se preocupar, porque quanto a isso, eu vou ficar bem com meu pai, não é bem assim, eu sei me virar dessa forma, né? E eu acho que essa troca pode ser uma troca bem valiosa aí entre a gente. Sim, Não vai acontecer, eu não imagino que isso comece a acontecer logo de cara, mas aos poucos, como é com a família, com minha irmã. Quando eu comecei a tratar de partes práticas, ela não queria nem ouvir falar, olha, conta bancária, isso, carro, aquilo. Não, não quero nem ouvir, não quero. Eu falei, mas para mim é importante falar. Sabe? Vocês não querem ouvir, toda vez que eu toco no assunto é isso. Independente se for agora, se for daqui a 10 anos, hoje eu tenho essa consciência, eu quero deixar as coisas organizadas. Eu quero deixar a minha vontade aqui manifestada. Então, eu vi que para ela é muito duro, mas ela começou a aceitar, começou a me ouvir, mesmo isso trazendo um sofrimento para ela.
ela começou a me ajudar nesse processo. Ah, que bom, que bom. Porque Então, são processos muito duros, né? A gente tem que olhar tá, para o testamento vital, tem que pensar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu deixo, o que eu não deixo, o que é dignidade para mim, exatamente. o que E eu não é. comecei a tratar isso com relação a tudo, ao apartamento, como é que vai ser o apartamento é das crianças, não tenho que discutir, né? Mas tem outras coisas aí de parte prática, burocrática. E aí, como é que vai ser? Né? Vai para inventário, vai já transfere agora e fica como usufruto seu. Tudo isso eu comecei a discutir, comecei a ver com um contador, com pessoas, né, que conseguiam me ajudar para tomar essas decisões. E você está trabalhando, amiga? Como que você está fazendo? A sobrevivência financeira. Então, eu tinha uma agência que eu não tenho mais de publicidade, né? Ela eu fechei, só que eu tenho uma lojinha com uma sócia. Então, hoje eu tenho uma lojinha, tenho o pai dos meninos, meu companheiro, que também me ajuda com tudo que eu preciso, e me aposentei pelo INSS. Muito Não é, bem. não é O muito, santo, que não é muito, mas ajuda. mas ajuda, com certeza, né? E aí a questão da loja também me ajuda bastante. A lojinha é do quê? Lúcia, eu moro em Brasília, a lojinha fica em Lusiânia, é aqui no Goiás. Uhum. Tem um parque aquático ainda novo, e ela fica dentro do parque aquático, é a loja do parque. Então, é moda praia. Tudo de biquíni, baldinho de areia, bola, protetor solar, enfim, tudo que você imaginar Tudo que tem. o povo precisa lá dentro tem na sua lojinha. Exatamente. Precisou de uma gilete? Tem. Precisou de. Tem. Um Eba! sabonete para tomar um banho depois? Tem. Então é Tem. isso. Ai, que Biquíni, bom. sunga, sandália, né? É isso. Que oportunidade bacana. Você sempre foi empreendedora, Ju? Como que é essa vida? Quem foi? Quem é a Ju na Quem é a vida? Ju? Boa pergunta. Quem é a Ju? Eu acho que a Júlia, antes de tudo, é. Acho que sempre foi uma mulher tentando se achar. Eu acho que durante muitos anos, e por incrível que pareça, eu me achei não tem tanto tempo assim, né? E me achei como. Eu nunca acreditei muito em mim, sabe, Lúcia? Eu sempre achei que eu não fosse Sei. capaz de muita coisa. Mas depois, quando veio a separação, as crianças, que eu comecei a ter que tomar conta do meu mundo sozinha e realmente arregaçar a manga e ter um emprego e fazer outra coisa da vida, e dois empregos, e trabalhar 7 dias na semana, né? Para estar ali, para provar, eu acho que muito para provar para mim que eu era capaz também, né? Mas eu Uhum. sempre gostei também da vida agitada, né, da vida agitada, do contato com as pessoas, de estar ali com um, com o outro, trocando ideia, crescendo. Então, acho que a Júlia sempre foi muito. Uma coisa que me descreve muito é relacionamento. Gostar muito de estar com outras pessoas. Essa sou eu, 1000%. Sempre. Interessante, né? Que gosta de estar com outras pessoas, mas não se deixa cuidar. É, mas é aquela coisa de você querer estar ali na frente e cuidar e é como se eu não estou cuidando daquela pessoa, ela vai perder o tempo dela cuidando de mim, é como se eu estivesse sempre achando que eu estou dando trabalho, né? Entendi. E eu falei assim, a vida de todo mundo é tão corrida, minha vida sempre foi tão corrida, né? E eu falei, quanto tempo eu vou estar nesse processo? Eu já tenho 1 ano e meio praticamente nesse processo, e 1 ano e meio que as meninas continuam firme comigo. Eu falei, se isso durar muito tempo, elas precisam organizar a vida delas. Gente, tem gente que está nesse processo há 20 anos. Por É, que você não pode ficar 20 anos? O Adriano estava desenganado, lembra? lembro, com certeza. Ele já está aqui há 4 anos, sei lá, um monte de ano. É isso mesmo. Quem te disse que você morre depois de amanhã? Não, ninguém me disse. Isso aí ninguém me disse. Ninguém tem data marcada, tem? Não, não, de forma alguma. Então pronto. Então estamos combinadas. Se ninguém tem data marcada, você também não tem.
E se elas precisarem ficar 20 anos, elas vão ficar 20 anos contigo. Estão lascadas, 20 anos dando trabalho para elas. Pois Aí, é, você vai ter que ir na terapia e pensar essa coisa do trabalho. Porque você é, sabe, eu tô te perturbando com a coisa do trabalho, porque eu tive uma mãe que falava isso. Eu não quero dar trabalho. E não deu mesmo. Filha da mãe. Eu preferia ter tido trabalho com ela. Ela não perguntou para a gente se a gente queria ter trabalho ou não. Ela falou que ela não queria dar trabalho, não deu mesmo. 5 dias, a fundo foi. Entendeu? Uhum, Mas não é bacana. Vou te falar aqui do lado da pessoa que ama, quem não quer dar trabalho, não é bacana. é, eu, se tivesse em outra posição, aquela posição de quem cuida, quem está se doando, eu acho mais fácil do que atrapalhar a vida dos outros. Mas isso é uma coisa minha que eu ainda preciso trabalhar. Hoje eu aceito muito mais, mas eu ainda não tenho 100% resolvido, não. Eu já aceito dentro de um Você limite. consegue se aceitar merecedora de amor? Merecedora de amor, sim. Merecedora de amor, sim. Mas você consegue incorporar esse amor que vai? Mais ou menos. Mais ou menos. Você viu onde está o X? Porque eu sempre acho que eu fiz na minha cabeça, né? Ah, eu nunca fiz tanto assim por alguém. Nunca precisei fazer tanto assim por alguém. Então é como se. Por que é que eu sou merecedora disso tudo se eu nunca fiz isso por ninguém? É mais ou menos isso. E eu espero não precisar fazer isso por ninguém, porque significa que ninguém ao meu redor precisa passar por isso, é óbvio, né? Uhum. Mas é mais ou menos esse o pensamento, é estranho. Não é? É. Não, assim, são coisas que eu meio que compartilho, tá? Por isso que eu estou cutucando você. Uhum. Se você quiser, se você. A pergunta direitinha é essa. Como a Júlia quer ser lembrada? Como a Júlia quer ser lembrada. Eu acho que a forma como eu sou vista hoje é uma forma muito gostosa. Pessoas que vêm Uhum. falar, que, né, todo mundo fala comigo, a Júlia é a menina do que traz luz sorrindo, né? Então, eu acho isso muito gostoso. Eu sempre fui isso, sempre, desde novinha, todo mundo fala do meu sorriso, né? Então, que eu Sim. chegava ali e iluminava todo mundo. Eu acho que é uma maneira muito gostosa de ser lembrada. Eu acho que eu tenho esse meu lado humano. Eu sempre fui aquela pessoa que sempre desejei o bem a todos, nunca gostei de confusão, Uhum. nem nem para falar, nem eu falo assim, nem nas intrigas de fofocas de amiga, eu sou muito de participar, não. Eu sou aquela que eu prefiro. Cada um tem, eu não falei, não sou eu que vou julgar, cada um tem os seus motivos. Eu sempre fui muito isso, né? Uhum. Então, eu prefiro acolher do que apontar. É que bonitinha. Eu já disse que te amo hoje? Já, Já! e eu também. Mostrar que ela queria demonstrar força para mim, né? Queria Uhum. estar bem para poder me apoiar. Então, ela percebeu que ela E você também precisava tomou o maior susto, né? também, também. Mas sempre tentei estar para a família, para todo mundo mais forte.
Como eu já sabia que meus pais e para minha irmã seria muito pesado, já os conhecendo, eu sempre lidei com tudo aparentemente de uma forma mais leve. Lógico que aos poucos a gente vai se trabalhando, se fortalecendo e a gente vai realmente encontrando uma paz dentro da gente. Mas no início era uma paz mais forçada, sabe? Para passar para eles do que de fato é. E qual é o teu Hoje, lugar preferido em Salvador? é casa de pai e mãe. A casa do teu pai e tua mãe, onde é? Piatã, Piatã. pertinho, pertinho da praia. É a casa que eu fui criada até hoje. Então, É o teu lugar. onde tem ainda a vizinhança, os amigos que a gente encontra. Então, tem muita história ali. E por que você está em Brasília? Por causa das crianças? Não, por conta do pai das crianças, meu ex-marido. Nós fomos Uhum. casados por 13 anos e por conta de trabalho. Ele veio para cá e eu vim acompanhando na época. Por isso. Mas gosto de Brasília bastante. As crianças já nasceram em Brasília. Tá. Nasceram e me adaptei super bem aqui, tanto que quando nós nos separamos, eu optei por continuar aqui. Uhum. Qualidade de vida e eu gosto. E já tinha um círculo de amizade aqui, já estava com a vida toda pronta. É. Então, fiquei. E hoje eu continuo aqui por conta das crianças, porque Já estão, já está, já já fica. estamos, né? Não, Porque só te perguntei porque você falou de Piatã assim com um ar tão. mas é porque assim, eu gosto muito, mas eu gosto de estar em férias. Salvador está muito violento, está muito. Se É, Brasília já não está muito santo, Salvador virou uma loucura. Então, para voltar a morar em Salvador, teria que levar as crianças. Eu acho que pesado. Hoje, a liberdade que eles têm aqui de almoçar, estar tá na escola, sair para almoçar sozinho, com os amigos, eles conseguem fazer isso. Em Salvador, eu não deixaria. Não deixaria, não tem como. Em Salvador, as pessoas não. Você deixar um filho sair sozinho na rua, é certeza que ele vai ser assaltado. As pessoas não fazem isso, né? Então, é uma vida muito mais prisioneira. Então, aqui eu acho que ainda é qualidade de vida bem melhor. mas eu tenho a sensação que o Brasil inteiro está muito violento. A gente Ah, não tem segurança nenhuma. As políticas de segurança pública, é, elas falharam miseravelmente, como a gente diz na internet. mas o que eu falo assim, por exemplo, aqui a gente mora em apartamento. Uhum. Apartamento, ele não é gradeado, não é como você vai para Rio, São Paulo, Salvador, BH, você vê aqueles prédios todos gradeados, porteiro lá em cima, né? Sim. Aqui não, você circula debaixo dos prédios. Normalmente tem um porteiro, tem, Porque mas vocês ele. estão no plano piloto. Isso. Então, Tá. assim, das crianças descerem, irem no mercado sozinha, irem numa farmácia, irem numa padaria, caminhar por aqui, ir para a casa do pai andando, e, enfim, tudo isso é Esse muito. pedaço é muito gostoso. Esse pedaço de Brasília é Então, é realmente. uma realidade que ainda, né, que não corresponde ao Brasil, na pouquíssima Não. parte do Brasil, mas que eu gosto, né, por conta deles me traz muita segurança. Ah, que bom. Que bom. É Deus isso. mantenha, Deus mantenha. É, Não é? Deus mantenha. é. É. Então tá, meu amor. Depois, se você quiser botar foto. Como chama teu filho? A filha chama Isabela. E o filho Eduardo. Eduardo. Tá. Vou te mandar a fotinho deles. Manda a fotinha deles. Oh, Se quiser mandar a fotinha dos, de todos juntos, manda. mando. Tá, Tá? tá. Adorei conversar com você. Foi Obrigada. ótimo, foi uma delícia. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Eu quero muito que sensibilizar as pessoas para conseguir escutar a gente falando de como a finitude
e entra na... É muito louco isso, bicho. É. E eu acho que só quem passa pelo processo vai conseguir sentir isso de verdade. Não Eu sei, acho que não tem outra forma. não Pode até chegar sei. perto, mas entrar de verdade estando no processo. Porque a mortalidade é parte da humanidade, né? Sim. Mas é isso, mas o ser humano, mesmo sabendo disso, ele acha que nunca, que ele sempre tem mais um dia. Sempre. A cabeça dele é sempre assim. É verdade. É, então, Mesmo a gente que sabe que os dias meio que, exatamente. apesar que toda vez que eu penso assim, os meus dias estão contados. Eu lembro da minha primeira oncologista lá no IBCC, que ela saiu do serviço, ela falava assim: você pode morrer atropelado. E eu, Pode. É muito azar, mas pode. pode. Quem te disse que você vai morrer de câncer? Você não sabe. Você pode Exatamente. morrer de câncer, mas você pode não morrer de câncer. Eu falei, é azar, né, Lúcia? Um câncer, ainda arrumar outra coisa para morrer, meu Deus do A céu. roleta da porra. Eu falei para É, ela: escuta, é. agora que eu tô com câncer, eu vou morrer de câncer, que merda é essa? Você viu? Não, a gente Não! vai morrer de velhice, vai morrer de velhice, que vai ficar muitos anos aí, com tudo bem controlado, vai ser a velhice. É, que fila. Não dá para É, saber, né? Porque você tá, vê, teve uma menina que entrou na roda, ela era casada com o meu vizinho, meu ex-vizinho, de criança. A gente é, cresceu junto com o André Weissman. Era jornalista também e tal. Ela entrou na roda uma vez. Um câncer triplo negativo, mama. É tratável. É um câncer difícil de cuidar, mas é tratável. Ela morreu. Não tem um ano que ela entrou na roda. Certeza que ela tratou com os melhores médicos, que tinha plano de saúde, tudo certinho. mas a cabeça. Não sei se é só a cabeça, assim. Eu acho que cada uma tem uma cada uma tem uma trajetória na vida. Cada pessoa, cada alma, cada ser Sim, tem uma sim, trajetória nessa vida. eu acredito também. E às vezes, tipo, você pode ter descoberto um câncer raro, super difícil, não sei o que, tarará, e de repente você para de tratar, viceja. Mas eu acredito também que depende muito da nossa, do trabalho que a gente faça com a gente consegue talvez não mudar completamente, mas um pouco, né, alterar um pouco aí o rumo de algumas coisas, Sim. seja prolongando, né, ou encurtando. Eu não acredito em. Eu não gosto de pensar na possibilidade de esticar. Por quê? Porque eu tenho a sensação que esticar vida envolve dar em sofrimento, sabe? Essa Uhum. esticada não vale a pena, é sofrida. É um tempo sofrido de vida. Mas nem sempre. Se vocês vão pegar no nosso caso, um câncer, se minha doença estabiliza e eu fico assim, é um, eu ganho com isso, é um ganho positivo. Então, né, eu consigo de alguma forma me equilibrar, me trabalhar espiritualmente, me energizar e que as coisas, né, manter isso do jeito que está por um maior tempo possível, eu penso muito dessa forma. Sim, sim. Agora, se eu estiver estressada, inconformada, que merda, né? Com certeza isso vai acelerar, e aí você encurta o processo. É isso, eu não tenho dúvida. Se você tiver num nível de não aceitação, aí. Querida, mas isso, então tá. Então tá, querida, eu vou Vamos aqui lá, ver que eu já o tomei muito rapazinho. do seu tempo, foi Não, demais. eu ainda não vi hoje ele, porque hoje ele tem aula o dia inteiro, então chegou, mas o pai já está vindo buscar. Então tá.
Vou Ele dar um faz pulo. aula em casa? Não, ele chegou da Não, escola e o pai chegou vai da... passar. Isso, vai passar aqui para pegar. Isso. Muito bem. Ó, Quarta-feira ele passa o dia na escola. é uma máquina azeitada a sua É, casa. é. Viu? Um beijo enorme. Foi Até muito amanhã, bom. Até amanhã, se Deus quiser. se Deus quiser. Se cuide você. Obrigada, você também. Um beijão. Beijo. Beijo, beijo.